Pessoal do sexto ano, bom dia. Vamos mais para mais uma aula. Hoje a gente vai fazer bem. Estou aqui bem descontraído, sem quadro, sem nada. Mas assim, aproveitar aquilo que você já leu. Eu passei na semana passada, na aula de geografia, as formas de produzir o espaço. E passei umas paginazinhas pra gente. Eu vou comentar aqui, tá? Essas páginas. Para a gente ficar mais a par do assunto. Então, a gente pode produzir, o espaço ele é produzido de diversas formas, né? Então, o espaço geográfico ele pode ser aproveitado e ser produzido de acordo com cada povo, de acordo com cada sociedade, com cada grupo de pessoas. Então, por exemplo, a sua casa ela pode ser aproveitada de diversas maneiras, de acordo com a vontade da sua família, da sua mãe, do seu pai. Alguns espaços podem ser produzidos para construções, para formas de lazer, para festas, para o nosso cotidiano em geral. Então veja só, no capítulo a gente tem, ele vai falar sobre o campo e a cidade, que são os dois principais espaços que a gente utiliza e que a gente produz nesses espaços, né? Então o campo e a cidade eles são espaços distintos, produzidos a partir das relações de grupos humanos com a natureza. Embora diferentes, esses espaços estão cada vez mais correlacionados e integrados. Então, existem diversas atividades, né? O livro ele mostra o capítulo ele mostra algumas cenas, algumas imagens de alguns espaços, né? A gente tem espaços dependendo também do clima, como é que pode ser utilizado nos lugares onde o clima é muito gelado, é polar, é frio, como é que ele é utilizado, nos espaços onde são alagados, né? Como é algumas cidadezinhas ribeirinhas do Amazonas, por exemplo. Algumas cidades são campestres, muito campo. Nós que moramos, por exemplo, na zona rural, que mora, como eu posso dizer, em municípios, né, interior, ele é utilizado de outra forma. A gente não tem tantos prédios quanto tem nas cidades grandes. Então isso ocorre porque as atividades econômicas elas são tradicionalmente praticadas de acordo com o seu lugar. Então as atividades econômicas do campo, por exemplo, é o que? Agricultura, pecuária, irrigação, como é que eu posso dizer? Fornecimento de energia. E nas cidades ela pode ser usada. O que é que produz nas cidades? Comércio, indústria, prestação de serviço. Então a gente tem aí a utilização do espaço de acordo com como é que eu posso dizer? De acordo com a necessidade de cada espaço, né? Então vejam só. Aí a gente tem a cidade, por exemplo. A cidade apesar de serem diferentes umas das outras, as cidades têm características comuns. Nas paisagens das cidades predominam os elementos humanos ou culturais. Então, nas cidades a gente percebe pouco os elementos naturais, né? A produção é mais voltada para a questão humana, mais cultural, mais física, né? Então a gente tem aí, em geral, há muitas construções próximas umas das outras, muitas fábricas, muitas ruas, muitas avenidas, muitos carros circulando. Então as cidades elas têm essa a produção voltada para isso. E é um pouco caótica, né? Então é mais poluída, tem mais gente. Então o ar ele não é tão saudável, né? Por causa das fumaças, enfim, dos carros, das motos, das fábricas. A circulação de pessoas é bem maior, então a qualidade de vida é mais difícil, né? Lógico que é mais desenvolvida, porque você tem mais proposta de emprego, mais trabalho, então por isso que tem essa importância da cidade. Então as cidades, as pessoas costumam viver mais nas cidades do que no campo, por causa das oportunidades. Então a produção dessa cidade é bem maior em relação a isso, né? A equipamentos, a padrão de vida, a ter mais dinheiro, enfim. Então a cidade é muito caracterizada por isso. Já o campo, as paisagens do campo, elas apresentam elementos mais naturais, mais comuns, que a gente consegue mais identificar algumas coisas na natureza, né? Então, nas paisagens a gente tem rurais, a gente tem chácaras, sítios, fazendas. A população se concentra mais dispersa, ou seja, não é muito aglomerado, não é muito junto. A qualidade, por isso que também, por exemplo, hoje nos tempos de hoje, no caso da pandemia,
As cidades menores têm um número de casos menores, ou seja, as zonas rurais têm menos casos de pessoas infectadas pela Covid-19, porque as aglomerações são bem menores, né? Os espaços eles vivem muito um distante do outro. Então, algumas atividades que podem ser utilizadas, ser produzidas nesses espaços no campo, pode ser a pecuária, a agricultura, o extrativismo, né, a extração de minerais, vegetais, a pesca. Mas também nas paisagens do campo a gente também pode observar hotéis, chácaras que são destinadas ao turismo, né, e ao lazer, que as pessoas são mais visitadas, a agroindústria, né, que é a indústria do campo, voltada também para a cidade grande, mas é fabricada, empresas mineradoras e etc. Então a gente tem aí a diferença e como a gente pode utilizar esses espaços, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, se Deus quiser. Beijão, tô morrendo de saudade de todo mundo.